Prepara, agora é hora. Agora é a hora, galera. Vamos testar os conhecimentos, hein? Aliás, imagino que vocês já fizeram as questões, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Duas coisas que eu queria falar antes de começarmos as questões. Primeiro, importantíssimo que você tente fazer essas questões antes de assistir essa aula e as demais, ok? Tem um material no site, imprime esse material e o gabarito está no final, certo e errado, para ter uma ideia quantos acertaram e quantos erraram. E aí a gente comenta agora, a partir de hoje, a partir desta aula, e nas próximas nós vamos comentar mais ou menos 200 questões. Certo, galera? Só questões da CESP. Da onde que eu tirei as questões? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banese, Banco do Estado de Sergipe, que é o Banese, Banco da Amazônia, Banco de Brasília, o que mais que tem? Caixa Econômica Federal, Banco Central, todas essas questões, tá certo? Peguei questões de 2001 até 2012, feitas pela CESP. Vou dizer duas coisas. A CESP repete questões? Repete. Primeiro passo. Segundo, estou com muita fé e muito otimismo de que vai cair questões lá de 2001, 2002 na prova de 2014, tá certo? É o meu sentimento, posso estar enganado, mas porque a galera está estudando muito prova de 2012, 10, 11, 9 e as provas de 2001, 2002, às vezes muita gente acha que está desatualizado e não está. Tem muita questão aqui que está atualizada desde 2002, tá bom? Então, vamos começar. Vou tentar num ritmo para que a gente possa falar os pontos principais apenas e passar para a questão seguinte, tá, pessoal? Então, vamos lá. Começando o nosso curso de questões comentadas BASA 2004. O Sistema Financeiro Nacional é composto pelo conjunto de instituições que realizam a intermediação financeira e pelos órgãos que normatizam e fiscalizam esse processo. A respeito do Sistema Financeiro Nacional, julgue os seguintes itens, considerando a reforma bancária instituída pela Lei 4595. Pessoal, quando a CESP pede, julgue os seguintes itens, de acordo com a reforma bancária ou de acordo com a lei, nós temos que julgar de acordo com a lei. Então, ele fala, ó, segundo a referida lei, primeira questão, são instituições financeiras as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação, a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Corretíssima questão. Artigo 17 da Lei 4.595. Questão certa, tá? Cara crachá com a lei. Lembrando que no meu curso, eu falei, como que você grava isso? Lembra a palavra CAIC. CAIC. C de coleta, A de aplicação, I de intermediação e C de custódia. Para ser instituição financeira, basta uma dessas 4 atividades e aí você marca certa questão de acordo com a lei. Próxima. De acordo com a lei, consideradas instituições financeiras, de acordo com a lei considerada, as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Conselho Monetário Nacional ou por força do decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiras. Pessoal, a questão está errada. Aonde que está essa questão? No artigo 18 da Lei 4595. Diz assim, vou ler corretamente o artigo. De acordo com a lei considerada, as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização, do Banco Central e não do CMN, do Conselho Monetário Nacional, ou por decreto, ou, tira esse por força, tá errado, ou decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiros. Então, tira esse decreto, ou por força, tá certo? O erro está aqui. A autorização é do do Banco Central, mediante decreto do Poder Executivo, tá certo? Quando forem estrangeiros. Então, pense o seguinte, na lei está assim, de acordo com a lei considerada, as instituições financeiras
somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central ou decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiros. Tudo bem? Pessoal, em regra, na prática é assim que funciona. Instituição financeira nacional precisa somente de autorização do Banco Central. Instituição financeira estrangeira precisa de autorização do Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo? Presidente da República. Como que ele autoriza? Mediante decreto. Primeira pergunta, a estrangeira só precisa do decreto ou também precisa de uma autorização do Banco Central? Galera, a lei, no artigo 18, fala assim, ó, autorização das instituições financeiras nacionais, autorização do Banco Central, ou decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiras. Esse ou, você também troca o ou pelo e, que vai continuar correta a questão. Tudo bem? Por quê? As instituições financeiras estrangeiras para a CESP, além da autorização do decreto do Poder Executivo, também precisa da autorização do Banco Central. Não teria lógica, não teria cabimento um banco lá da China vir para o Brasil e só passar por uma autorização do presidente da República, mediante decreto. Não precisar passar pelo Banco Central. Gente, o Banco Central é a entidade máxima fiscalizadora do sistema. Se ela vai fiscalizar e se ela autoriza as instituições a trabalhar, ela vai autorizar tanto a instituição nacional quanto a instituição estrangeira. Tudo bem? Então, o que eu preciso que você faça? Pega o artigo 18 e leia. Lá vai estar o ou. Também faça uma cópia Ctrl+C, Ctrl+V desse artigo e troque o ou pelo e. Ambas estarão corretas. Tudo bem? Porque quando a gente lê ou, dá a impressão que a estrangeira só precisa de autorização do Poder Executivo e não precisa do Banco Central. Né? Vou à praça. Paulo ou Maria foram à praça. Ou, você fala, ou Paulo foi ou Maria, os dois juntos não. Por isso que esse ou tem sentido de e. E e é somar, somatório. Paulo e Maria foram à praça, os dois. Entenderam? Então, pela última vez, de acordo com... Vou ler corretamente a questão. De acordo com... Essa questão ficaria correta assim, ó. De acordo com a lei considerada, as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Conselho Monetário Nacional ou decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiras. Lembrando que esse ou tem som de e também, tá certo? Para a CESP vale as duas. Aqui está errada porque ela trocou o Banco Central pelo Conselho e colocou esse por força de decreto, tá bom? De acordo com a lei, pessoal, é cara crachá, tá certo? Próxima questão, Banese, Banco do Estado de Sergipe, de 2005. A respeito das operações bancárias, julgue os itens a seguir. O lucro do banco comercial, conhecido como spread bancário, é obtido entre a diferença da remuneração que paga as pessoas que lhe emprestam e a remuneração que cobra das pessoas que lhe tomam recurso. Pessoal, o que é o spread bancário? Lembra daquele primeiro slide logo no começo do nosso curso? As empresas captam dinheiro, o banco capta recurso de quem tem dinheiro sobrando e empresta para quem precisa do recurso. Quando o banco capta o recurso, ele vai pagar uma remuneração. Ou, se captar no depósito à vista, não paga nada, que é sem remuneração, conta corrente. O banco capta o teu recurso, paga uma remuneração e empresta para quem precisa do dinheiro, cobrando um juro muito mais caro. Está no slide, é a intermediação, essa é a função da intermediação financeira. Captar de quem tem dinheiro sobrando e emprestar para quem precisa do recurso, certo? Quando o banco capta, ele paga um juro embaixo, e quando ele empresta, ele paga um juro alto. A diferença dessa taxa é o lucro do banco, conhecido como spread bancário. Vamos ler para finalizar. O lucro do banco comercial, conhecido como spread bancário, é obtido entre a diferença da remuneração que paga as pessoas que lhe emprestam, ou seja, as pessoas que emprestam para o banco são as pessoas que depositaram o dinheiro no banco, e a remuneração que cobra das pessoas que lhe tomem os recursos. A remuneração que o banco cobra de quem toma o recurso dele. Tudo bem? A diferença de uma para outra
é o lucro do banco, conhecido como spread bancário. Questão correta. É só ir lá no slide de intermediação dos recursos financeiros, no comecinho do curso de conhecimentos bancários. Próxima questão. As operações bancárias passivas, conhecidas como funding, são usadas pelo banco na busca de recursos para lastrear as suas operações ativas. Olha só, as operações bancárias passivas, quais são as operações bancárias passivas? Captar, lembra o captar, o P de captação, lembra de passivo. Quando o banco capta dinheiro, coleta, as pessoas fazem um depósito no banco, isso é uma operação passiva. Então, operações passivas são todas as operações de captação, ok? Quando o banco capta, é uma operação passiva. Por que passiva? Lembra, captação, o P de passivo. Mas é passivo por quê? Porque na contabilidade, passivo é obrigação, ok? Então, captação de operações passivas é uma obrigação. Quando o banco capta o teu dinheiro, ele está obrigado a devolver. Tudo bem? E aí fala, ó, as operações passivas, conhecidas como funding, são usadas pelo banco na busca de recursos para lastrear as suas operações ativas. Então, olha só, o banco capta recurso seu. Você faz um depósito aqui, eu sou o banco, eu captei teu dinheiro. É uma operação passiva. Por quê? Porque eu tenho a obrigação de devolver. Só que quando eu capto o teu dinheiro, eu faço um funding, um fundo, para lastrear ou para dar sentido de eu emprestar esse dinheiro. Capto de você e empresto para outro aluno. Tudo bem? Quando eu capto, passivo, obrigação, porque eu tenho que devolver esse dinheiro. Não é meu banco, é seu. Quando eu capto esse dinheiro, eu também não vou ficar com ele parado, eu vou emprestar. O banco é um intermediador de recursos financeiros. Ele capta de quem tem dinheiro sobrando e empresta para quem precisa do recurso. Ok ou não? Quando eu capto de você, eu vou emprestar para alguém. Quando eu empresto, chama operações ativas. As operações ativas são as operações de empréstimo ou de aplicação. Lembra, a aplicação, o A de aplicação, o A de ativo. Por quê? Na contabilidade, ativo significa bens mais direitos. Quando o banco empresta, gera para o banco um direito de receber. Quando o banco capta, gera para o banco uma obrigação de pagar, de devolver. Tudo bem? Então, as operações bancárias passivas, conhecidas como funding, são usadas pelo banco na busca de recursos para lastrear as suas operações ativas. Perfeitamente. Quando o banco capta o teu dinheiro, gera para ele um funding para ele poder emprestar para outro, tá bom? E o banco empresta não o dinheiro dele, mas empresta o teu recurso para o outro. Correta questão. Próxima. 5. Entre as operações bancárias ativas relacionadas, a aplicação dos recursos captados inclui seu desconto bancário, cheque especial, os empréstimos a pessoas físicas e a cobrança simples. Aonde está o erro da questão? Entre as operações bancárias ativas, operações ativas, o A de aplicação, que é o mesmo que empréstimo. Então ele está falando, entre as operações bancárias ativas ou bancárias de empréstimo, relacionadas à aplicação dos recursos captados, inclui seu desconto bancário. O desconto é uma operação de empréstimo, uma operação ativa, uma aplicação? É. O cheque especial, idem. Os empréstimos, lógico, a pessoas físicas, e aqui está o erro. E a cobrança simples. Cobrança simples não é uma operação de empréstimo. Cobrança simples é uma prestação de serviço. Você coloca o boleto lá no banco para ele cobrar o teu cliente. Tudo bem, gente? Então, entre as operações bancárias ativas relacionadas, a aplicação dos recursos captados, quer dizer, eu capto o recurso para aplicar. Então, ele está falando, a aplicação dos recursos captados inclui-se o desconto bancário, sim, é um empréstimo. O cheque especial é um empréstimo. Os empréstimos à pessoa física, corretamente. E cobrança simples, o erro está aqui. Cobrança simples não é empréstimo, é prestação de serviço. Próxima questão. Adiantamento a depositante é uma operação passiva, na qual o cliente utilizará o recurso acima do valor do saldo de sua conta corrente. Errada a questão.
Gente, o que é o adiantamento a depositante? Se você tem um cheque especial de 1.000 e emite um cheque de 1.200, o banco tem duas situações. Você só tem 1.000 na conta. Você dá um cheque de 1.200. Ou o banco devolve o teu cheque por falta de fundo, ou o banco paga o teu cheque. Se ele pagar o teu cheque, vai sair todo o dinheiro que tinha da tua conta, os 1.000, mas vai faltar 200. Então você, no jargão popular, estourou a conta. Ficou com saldo devedor. Estourar a conta é ultrapassar o valor do limite ou do saldo que você tem. Tudo bem? Esse estouro de conta ou saldo devedor é conhecido como adiantamento a depositante. Tudo bem? Aí eu te pergunto, você tinha 1.000, dá um cheque de 1.200. O banco pagou o teu cheque. Significa o quê? Que você botou o dinheiro no banco, os 200, ou o banco te emprestou além dos 1.000 mais 200 reais? Ora, o banco te emprestou além dos 1.000 mais 200. Então, o banco te emprestou, é uma operação de empréstimo, é uma operação ativa. Olha que fala, adiantamento a depositante é uma operação passiva. Está errado por isso. O adiantamento é uma operação ativa. É um empréstimo que o banco faz porque você não tinha dinheiro na conta. Até 30 de março, porque depois você vai entrar na caixa e vai ter. Na qual o cliente, então vamos ler de novo? Adiantamento a depositante é uma operação passiva na qual o cliente utilizará o recurso acima do valor do saldo de sua conta corrente. Então, corretamente seria, adiantamento a depositante é uma operação ativa, na qual o cliente utilizará recurso acima do valor do saldo de sua conta corrente. Coloque aí a operação ativa. Próxima questão. Empréstimos tomados pelos bancos de outras instituições financeiras do país ou do exterior é uma modalidade em que o banco cria moeda para suas aplicações em operações ativas. Vamos interpretar? Empréstimos tomados pelos bancos de outras instituições financeiras. Vou ler de novo. Empréstimos tomados pelos bancos de outros bancos. Eu sou banco e você também é um banco. Você não pode emprestar dinheiro para mim? Pode. Você é o Bradesco. Eu sou o Itaú. Chega no final do dia, eu preciso de grana, porque meu caixa está negativo. Eu não posso pegar dinheiro emprestado? Com você, Bradesco? Posso. Quando você, Bradesco, empresta o dinheiro para mim, o que eu, Itaú, fiz? Uma captação, uma operação passiva, P com P. Gera uma obrigação de eu devolver para você esse dinheiro. Essa captação que eu fiz do Bradesco não gera, para mim, Itaú, possibilidades de eu emprestar esse dinheiro também? Gera. Você, Bradesco, se depositar o teu dinheiro numa conta minha do Itaú, depósito em conta corrente gera o quê? O depósito à vista, que cria moeda. Moeda eletrônica, moeda escritural. O efeito multiplicador da moeda, lembram disso? Então, pensa assim, ó, você é o Bradesco, eu sou o Itaú. Se eu, Itaú, captar um dinheiro seu do Bradesco, eu, Itaú, estou fazendo um empréstimo, mas você, Bradesco, está depositando comigo. Tudo bem? Eu capto o dinheiro seu e empresto para um terceiro. Eu posso captar esse dinheiro seu, Bradesco, que você, Bradesco, pode ser meu cliente, ou eu posso captar esse dinheiro de um cliente meu, pessoa física, jurídica, não importa. Mas eu também posso captar de um banco. Aliás, na prática, existe. Os bancos pequenininhos geralmente têm conta nos bancos grandes. Ok? Então fala, ó, empréstimos tomados pelos bancos de outras instituições financeiras do país ou do exterior é uma modalidade em que o banco cria moeda, sim, captou, criou moeda, para suas aplicações em operações ativas. Claro, se o banco captou, criou moeda, tem dinheiro para emprestar nas operações de empréstimo ou operações ativas ou aplicadoras. Correta questão. Próxima. Caixa Econômica Federal 2006. A Constituição Federal de 88 consagra dispositivos importantes para a atuação do Banco Central, como do exercício exclusivo da competência para emitir moeda em nome da União. Então, só o Banco Central tem competência para emitir moeda em nome do governo, em nome da União. Só o Banco Central. E qual moeda nós estamos falando aqui? Ó? Emitir moeda é moeda, papel ou moeda metálica. O Banco Central não pode emitir título público, mas moeda ele pode. A política econômica que abrange a política monetária
têm relevância na atuação do Banco Central. Relativamente às políticas econômica e monetária, julgue os itens seguintes. Entre os instrumentos disponíveis para a execução da política monetária, destacam-se as operações de mercado aberto, por sua maior versatilidade em acomodar as variações diárias de liquidez. Corretíssima questão. Galera, olha aqui. Operações de mercado aberto. Quais são os instrumentos de política monetária que nós falamos no módulo 3? Compulsório, redesconto, ou a taxa de juros, Selic também é, e operações de mercado aberto, Open Market, que são as operações com títulos públicos. Então, olha o que diz, entre os instrumentos disponíveis para a execução da política monetária, instrumentos de política monetária, destacam-se as operações de mercado aberto, de Open Market, por sua maior versatilidade em acomodar as variações diárias da liquidez. Perfeitamente, correta a resposta, inteligente a pergunta, gostei. Próxima. Gente, um detalhe, rapidinho. Olha só, eu estou fazendo as questões e eu acho que é um método muito legal para estudar, por tópicos. Então, falamos da introdução ao Sistema Financeiro Nacional. Agora vamos falar várias questões só sobre Conselho Monetário Nacional. Vendo? Fica mais organizado na mente de vocês. Depois falaremos só de questões do Banco Central. Esse negócio de fazer questão tudo bagunçado, cada um tem o seu método de estudo, eu entendo. Mas fica muito mais coerente, até para vocês verem o que vem perguntando a banca nos últimos anos e detectar o que ela não perguntou para você fechar toda a possibilidade que ela tem sobre o Conselho Monetário Nacional, tá bom? Então fala, o Conselho Monetário Nacional, o cartão de crédito é um serviço de intermediação que permite ao consumidor adquirir bens e serviços em estabelecimentos comerciais previamente credenciados, mediante a comprovação de sua condição de usuário. Essa comprovação é geralmente realizada no ato da aquisição, mediante a apresentação do cartão ao estabelecimento comercial. O cartão é emitido pelo prestador de serviço de intermediação, chamado genericamente de administradora de cartão de crédito, que pode ser um banco. Acerca desse assunto, julgue os itens subsequentes. As operações realizadas pelas instituições financeiras referentes ao financiamento aos usuários para o pagamento de fatura mensal estão sujeitas às normas editadas pelo Conselho Monetário e pelo Banco Central. Palavra-chave. Então, as operações realizadas pelas instituições financeiras referentes ao financiamento aos usuários para pagamento da fatura mensal estão sujeitas às normas editadas pelo Conselho e pelo Banco Central. Vamos lá. Administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras? Não. São prestadoras de serviços financeiros. Ótimo. Pergunto eu, se elas não são instituições financeiras, quem empresta dinheiro? Por que elas financiam o teu cartão? Vamos lá, você tem R$1.000, valor total, valor mínimo do cartão 200. Você paga o mínimo, sobra um saldo devedor, não sobra? Cobra-se um juro caríssimo, mas ela renova para mais um mês. Quem que faz esse financiamento de cobrar o juro sobre o saldo devedor? Se a administradora não é instituição financeira, não é ela que faz, é um banco que está por trás. Então, olha só, a administradora de cartão de crédito não é instituição financeira, é instituição prestadora de serviços financeiros. Ótimo. Mas se essa administradora tiver um banco por trás, ela vai ser uma instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central. Não sendo instituição financeira, não sofre fiscalização do Banco Central. Agora, se tiver um banco por trás das administradoras de cartão de crédito, em regra, eu posso chamá-las de instituições financeiras e, por serem instituições, serão fiscalizadas pelo Banco Central. Tudo bem, pessoal? Só nesse caso. Somente se ela tiver, a administradora de cartão de crédito tiver parceria com um banco, uma instituição financeira, aí sim sofrerá fiscalização do Banco Central. Se não, caso contrário, não. Tudo bem?
Ótimo. Na grande maioria, 99% das administradoras de cartão de crédito no mercado tem um banco por trás. Então, ó, as operações realizadas pelas instituições financeiras referentes ao financiamento aos usuários para o pagamento da fatura mensal, ó, operações realizadas referentes ao financiamento aos usuários para o pagamento da fatura mensal. Esse financiamento do saldo devedor. Só uma instituição financeira pode emprestar ou financiar. Estão sujeitas às normas editadas pelo Conselho e pelo Bacen. Certa resposta. Próxima. O Conselho Monetário Nacional é a entidade superior do Sistema Financeiro Nacional, tendo por competência, perfeito, o Conselho Monetário Nacional é a entidade máxima normativa, né? É a entidade superior do Sistema Financeiro Nacional, tendo por competência, então, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo normativo do Sistema Financeiro Nacional. Algumas vezes a prova põe órgão, entidade. Se vier na questão, no enunciado órgão ou entidade, não tem problema. Agora, às vezes na questão, órgão é uma coisa, entidade é outra. Nós vamos ver que tem uma questão assim que fala desse jeito. E eu explico para vocês qual é a diferença de órgão e qual é a diferença de entidade. Vou ler de novo. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo normativo do Sistema Financeiro Nacional, tendo por competência regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Galera, vou falar alto, grifem essa palavra regular. É uma das poucas situações que o Banco Central regula. Quem regula a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis é o Banco Central. E quem administra os serviços de compensação de cheques e outros papéis é o Banco do Brasil. Ponha isso na tua cabeça hoje. Quem regula serviços de compensação de cheque e outros papéis é o Banco Central. Desta vez, não é o Conselho. Parece que é, mas não é. Porque regular é algo que soa normas, cria normas. Só que para os serviços de compensação de cheques e outros papéis, o Bacen vai criar normas sim. É ele que regula a execução. E quem executa, quem administra é o Banco do Brasil. Não erra mais essa questão, hein? Caiu, se não me engano, na prova do Banco do Brasil. Então, está errada. Próxima questão. Compete ao Conselho Monetário Nacional zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Perfeitamente. Cara crachá com o artigo lá 3º ou 4º da Lei 4595. O Conselho Monetário Nacional tem como função zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. Liquidez é caixa, dinheiro. Então, o Conselho protege com que os bancos tenham dinheiro em caixa. E solvência é de empréstimo. O Conselho vela para que os bancos emprestem o dinheiro deles de uma forma mais criteriosa. Porque se o cliente não pagar, o banco estará em insolvência, que é o contrário de solvência. Se o banco empresta e o cliente não paga, o banco corre risco de entrar em falência, insolvência. Certa questão. Próxima. A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e pela fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. A autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda foi criada por decreto que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o Conselho Nacional de Seguros Privados, o IRB, as sociedades autorizadas a operar em seguros privados e capitalização, as entidades de previdência privada aberta e os corretores habilitados. Com relação às áreas de atuação dessas instituições, julgue os itens seguintes. Compete ao Conselho Monetário Nacional prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, das entidades de previdência privada aberta e dos resseguradores, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações. Errada a questão. Compete não ao Conselho Monetário Nacional, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados. Criar normas sobre seguradoras, capitalização, previdência privada, resseguradores, quem cria normas é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Quem fiscaliza, SUSEP, ou a Previc, né? Fiscaliza as entidades de previdência privada
fechada, tudo bem? O erro da questão é que não compete ao Conselho Monetário Nacional, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados. Próxima questão. O Sistema Financeiro Nacional é composto pelo conjunto de instituições que realiza a intermediação financeira e pelos órgãos que normatizam e fiscalizam esse processo. A respeito do sistema financeiro, julgue os itens seguintes, considerando a reforma bancária, considerando a lei. Então ele está pedindo, julga de acordo com a lei. O Conselho Monetário Nacional foi criado pela mencionada lei em substituição à Casa da Moeda do Brasil? Não. O erro está aqui, em substituição à Casa da Moeda do Brasil. Está no artigo 2 da Lei 4595. Existia a SUMOC, Superintendência da Moeda e Crédito, SUMOC. Existia um Conselho Nacional da SUMOC. Então, o Conselho Monetário foi criado em substituição ao Conselho atual da Superintendência da Moeda e Crédito, SUMOC. Posteriormente, a SUMOC saiu de cena, criou-se o quê? O Banco Central. Então, olha só, nós tínhamos o Conselho Nacional da Superintendência da Moeda e do Crédito, Conselho atual da SUMOC. Esse conselho sai e entra o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, vamos corrigir, foi criado com a substituição do Conselho Nacional da SUMOC. Tudo bem? Então, questão errada. Leia lá artigo 2 que vocês vão entender melhor. E a próxima questão complementa, fala: a citada lei extinguiu a Superintendência da Moeda e do Crédito e deu origem ao Banco Central da República do Brasil. Perfeitamente, corretíssimo. Se não me engano, está lá no artigo, primeiro artigo, logo abaixo da lei que fala das competências do Banco Central. Lá no artigo da Lei 4595. Então, olha só, existia um Conselho Nacional da SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Esse conselho sai e cria-se o Conselho Monetário Nacional. E continua a SUMOC. Mais para frente, sai a SUMOC de cena e entra o quê? O Banco Central. Então, o Banco Central foi criado com a destituição da SUMOC. Então, fala, a citada lei extinguiu a Superintendência da Moeda e do Crédito. Extinguiu o quê? A SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. E deu origem ao Banco Central da República do Brasil. Próxima questão. O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável pela definição das normas do sistema. Sim, responsável pela definição das normas. Segundo a Lei número 4595, constitui objetivo do Conselho, competências do Conselho. Artigo 3º e 4º da Lei 4595. É competência do Conselho regular o valor interno da moeda, prevenindo ou corrigindo surtos de inflação ou deflação. Cara crachá com a lei, resposta correta. Regular os valores internos da moeda. Quando falar o valor interno da moeda, vai se referir à inflação ou deflação. Tudo bem? Porque o Conselho também regula o valor externo da moeda, ok? Regular os valores internos da moeda, prevenindo ou corrigindo surtos de inflação ou deflação. Alternativa correta, cara crachá. Um beijo. Na próxima aula continuaremos. Um abraço, até mais.